Paz e bem. Que bom tê-lo neste momento juntamente comigo, por meio do meu canal Padre Alisson Parro Oficial. Eu lhe convido a se inscrever, a curtir a nossa publicação e também compartilhá-la com as pessoas que você conhece. Pessoas que talvez fazem parte de grupo de catequese, grupos de reflexão bíblica, pessoas que precisam ser alimentadas com a palavra de Deus. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então vamos juntos? Degustar o evangelho que a liturgia nos propõe neste 22º domingo do tempo comum. Lembrando que já há 5 domingos nós não escutamos o Marcos, porque no ano B, desde o 17º domingo do tempo comum, nós fizemos uma pausa para refletirmos sobre João capítulo 6, o discurso sobre o pão da vida. E neste domingo, então, agora até o final do ano litúrgico, agora sim escutaremos sempre este evangelista proposto para nós pela Santa Igreja neste ano. O que nós temos aqui? Nós temos a retomada do Evangelho de Marcos, mas uma situação em que nós somos colocados diante da seguinte pergunta: o que é viver a palavra de Deus? O que é fazer a vontade de Deus presente na Sagrada Escritura? Como vocês podem ver, por exemplo, lá no capítulo 7, versículo 1, e não são todos os versículos que a liturgia selecionou para este final de semana, vai dizer que se reuniram ao redor de Jesus alguns fariseus e alguns escribas que vieram de Jerusalém. Esta é a segunda vez que esse grupo vem de Jerusalém, até onde Jesus está, ou seja, na Galileia, que era a região da pregação primeira de Jesus de Nazaré. Por que eles vêm até Jesus? No primeiro momento que houve esse encontro com os escribas vindo de Jerusalém, nós estamos lá em Marcos, capítulo 3, o versículo 22, em que Jesus foi acusado de que ele curava as pessoas pelo poder de Beelzebú. Alguns pensam que Beelzebú seja um demônio. Na realidade, não é um demônio, é uma divindade dos filisteus. E os filisteus, inclusive, tinham um templo dedicado a Beelzebú e acreditava que esse Deus fazia curas. E, inclusive, houve problemas dentro da história do povo de Israel, porque a tentação de cair na idolatria, quando, clamando a cura a Adonai, ao Senhor, não obtinham esse resultado e iam até Beelzebú. A acusação que foi feita a Jesus, no capítulo 3, versículo 22, foi uma acusação muito forte. Se Jesus agir pelo poder de Beelzebú, quer dizer que ele não é um enviado certificado do Pai. Então Jesus, naquela primeiro debate, ele deixa bem claro exatamente que é pelo poder de Deus que ele fazia os milagres, não pelo poder de Beelzebú. No fundo, a acusação queria dizer, olha, Jesus desvia as pessoas da verdadeira religião, do verdadeiro caminho da palavra do Senhor. Agora é o segundo momento desse encontro de Jesus com esse grupo, vindo de Jerusalém. E por que eles vieram de Jerusalém? Jerusalém que representa a ortodoxia judaica, ou seja, chegou a Jerusalém a mensagem, a notícia de que Jesus de Nazaré ensina de uma maneira heterodoxa, ou seja, ensina de uma maneira errônea, à luz dos princípios do judaísmo oficial do século I da nossa era. E o que é o escandaloso aqui no comportamento de Jesus no Evangelho deste nossa semana? É que nem ele nem seus discípulos purificam as mãos. Veja que o versículo 2 vai dizer que tendo visto que alguns de seus discípulos pegavam a comida com as mãos impuras, ou seja, não lavadas, os fariseus e todos os judeus, aí Marcos vai explicar isso, começam então a se preocupar com essa atitude de Jesus. Para nós parece que isso é tão secundário, mas não é no contexto do Evangelho. Porque havia uma compreensão, à luz de Levítico, capítulo 19, nós veremos inclusive o versículo 15, de que a Torá, a lei do Senhor, prescrevia essa purificação ritual, determinava essas práticas rituais. O que era isso? A relação entre o puro e o impuro. Nós não conseguimos compreender isso porque às vezes isso sumiu um pouco da nossa tradição cristã, mas se você ler o livro do Levítico, nos seus mais de 26, quase 26 capítulos, né, 27 capítulos, se eu não estiver enganado agora, ele apresenta exatamente isso, a distinção entre puro e o impuro. O impuro geralmente está relacionado com as realidades de sangue, de morte ou de doenças, como a lepra. A pureza está relacionada à vida. Ora, se você vai estar com uma relação com Deus, você precisa estar na plenitude da vida, porque o Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Havia prescrições, por exemplo, que mulheres menstruadas estavam impuras. Se você tocou um morto, você estava impuro, você deveria se purificar. As disposições do livro de Levítico, em grande parte, dizem respeito aos sacerdotes, porque os sacerdotes eram aqueles que estavam mais próximos do serviço, do culto litúrgico ao Senhor.
Mas aos poucos essas disposições, que não eram apenas exclusivos sacerdotes, já no livro do Levítico do povo, elas foram se estendendo cada vez mais na prática religiosa do povo. Então é como se o povo e todos aqueles que se consideravam judeus deveriam viver essas prescrições. Como é chamada a purificação das mãos na tradição judaica? Netlat Yadayim, que significa elevação das mãos, não purificação das mãos, mas elevação das mãos. Quando alguém ia comer, deveria fazer essa purificação. Como que funcionava isso? Porque o pão, esse rito, ele surge como uma resposta do homem a Deus. O pão, que é símbolo da comida, do alimento, é considerado um dom, um presente de Deus. Deus que dá o pão aos seus filhos, Deus que dá o pão ao seu povo. Nós vimos isso no contexto do Êxodo, inclusive no contexto do discurso do pão da vida. Então o Talmud, que é um livro de prescrições do judaísmo, aliás, falando que era Levítico, eu falei 19, mas Levítico 15, versículo 11, estipulava uma maneira de fazer essa purificação das mãos. Então você tinha que ter um jarro com 2 alças, se colocaria uma água limpa, sem nenhuma substância dentro desse jarro, se pegaria com a mão esquerda, em primeiro lugar, jogaria na mão direita 3 vezes para purificar a mão e deixar a água escorrer, podia até aqui ao cotovelo, ou até a mão aqui. Uma vez purificada essa mão direita, então se pegava com a direita uma toalha, né? Com a toalha você pegava o jarro, a alça do jarro, e jogava também 3 vezes a água na mão esquerda. Só que a última vez que fosse jogar na mão esquerda, deixaria um pouco de água aqui, na palma da mão, para que pudesse depois limpar as 2 mãos. Ao limpar as 2 mãos, todas as mãos estavam purificadas, como se fazia? Depois de se esfregar, levantava-se as mãos ao alto e se fazia uma oração. Essa oração é uma oração muito interessante porque dizia o seguinte: Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que santificaste com teus mandamentos que nos santificaste com teus mandamentos e nos mandastes realizar a lavagem das mãos. Então era um gesto ritual, um gesto religioso de bendizer a Deus por tudo aquilo que Deus estava concedendo. E depois de fazer essa oração em silêncio, você pegava o pão e se comia. Qual que é o problema disso? O gesto em si, o rito em si é muito bonito, da tradição judaica. O problema é o escrúpulo. O problema é pensar que o gesto da purificação, fazer de maneira escrupulosa, se você não fez de maneira escrupulosa, você tem que repetir esse gesto, e a perda do seu real significado. Então aqui a resposta de Jesus, a gente já vê que o Evangelho de Marcos foi escrito para gentios, não para judeus, por isso que Marcos explica o ritual. Para Jesus nenhuma pessoa ou nenhuma criatura são impuras, na realidade, porque são obras da criação de Deus. E por que as mãos? Porque a mão, dentro da cultura bíblica, é símbolo da ação. O que torna a ação do homem impura? E aí Jesus vai dizer para nós no Evangelho que são puras as mãos daqueles que vivem e praticam as obras de misericórdia. Nós podemos lembrar Mateus capítulo 5, mãos que vão dar pão a quem tem fome, mãos que vão abraçar os doentes, mãos que vão vestir os nus, ou seja, o que torna o homem verdadeiramente puro é a ação de amor que o homem realiza. E de onde vem essa ação de amor? Vem do próprio coração de cada homem. Então Jesus chama aqui na reflexão para a comunidade de Marcos, qual que é o essencial? O essencial não é o rito religioso em si mesmo, mas aquilo que o rito religioso quer provocar no homem, uma verdadeira relação com Deus. E no Evangelho, depois, Jesus chama esse grupo de hipócritas. Veja, aqui o termo hipócrita nós perdemos o significado, mas o termo hipocrites do grego era aplicado aos atores. Na antiguidade, o teatro, as pessoas usavam máscaras. Essa máscara que dava o nome de hipócrita. Ou seja, Jesus está querendo dizer que os fariseus, com a sua interpretação, com o seu escrúpulo, esse determinado grupo de fariseu que conversa com Jesus, está promovendo, na realidade, comédia religiosa. Jesus fala assim, Deus não precisa de comédia religiosa. Jesus está chamando esse grupo de comediantes. Quer dizer, a explicação que eles dão da religião, em vez de libertar as pessoas e conduzir ao essencial, faz com que as pessoas fiquem naquilo que é superficial, naquilo que é secundário. E aí logo após, no versículo, vocês vão ver que Jesus cita Isaías capítulo 29, o versículo 13, dizendo que o verdadeiro culto é aquele que nasce do coração e não simplesmente da prática religiosa, e Jesus faz toda uma interpretação sobre a Torá e o mandamento de Deus, como nós vemos na primeira leitura, esse mandamento que expressa a vontade divina interpretada por Jesus.
No versículo 15, vocês vão ver que Jesus chama a multidão e explica a multidão. Olha, eu quero deixar bem claro que torna o homem impuro, ou seja, incapaz da sua relação com Deus e com os irmãos, é aquilo que sai do homem, não que entra. O evangelho que escolhi pela liturgia não vai citar os versículos depois, o versículo 17, em que Jesus ali vai em casa, que é o local do ensino de Jesus para os discípulos, para a igreja, e os discípulos não entendem, isso não vai ser citado. Jesus, nessa explicação, vai mostrar que os discípulos não compreenderam, inclusive lá no grego, Jesus está muito nervoso, e é como se chamasse os discípulos de burros, porque eles não querem ver aquilo que é o essencial do ensinamento de Jesus. Aqui a gente tem autoridade do ensinamento de Jesus, que ele nos mostra, nos leva a ver qual que é a raiz da palavra de Deus presente no Antigo Testamento. Aí a liturgia já nos joga para o versículo 21, que aí essa explicação que parece que foi dada à multidão, na realidade foi dada aos discípulos, no texto original. E aqui nós temos 12 comportamentos em que Jesus vai mostrar o que torna o homem puro, é um exemplo do que torna o homem puro. 12 não deixa de ser simbólico e significativo para nós. O que torna o homem impuro é o que destrói o coração. E o coração na Bíblia não é a sede de pensamento, é a sede da consciência. Nós temos os 6 primeiros comportamentos, estão no plural, e os outros 6 estão no singular. A nossa tradução litúrgica ela não é perfeita, ela não nos dá essa abordagem. O texto original está dessa forma. Eu só cito aqui 2 exemplos, não dá para a gente fazer toda uma exegese, uma explicação num canal como esse. A primeira que Jesus fala é porneiai, de porneia é prostituição. Aqui Jesus cita prostituições. Às vezes algumas traduções vão colocar impureza. O que é prostituição no termo bíblico? É você se vender por interesse. Não está relacionado somente à questão sexual, mas outras realidades, inclusive da relação com Deus. Quantas são as prostituições que as pessoas se destroem o humano por dentro, se vendem por qualquer coisa. E a última palavra, que é a afrocine, que é estupidez. O que é essa estupidez do ponto de vista bíblico? É não orientar de modo correto a própria vida. Então eu convidaria você a olhar esses 12 comportamentos essa semana e ver que são eles que causam a morte interior do homem. São eles que incapacitam o homem para a relação com Deus. E o que pode purificar o nosso coração? Não é simplesmente a água jogada na mão, não é simplesmente um rito feito de maneira mecânica. O que pode purificar o coração do homem para a comunidade de Marcos é a palavra de Jesus que nos transmite a voz do Espírito que age em nós. É a palavra que purifica o homem e estabelece a verdadeira relação do homem com Deus, porque a palavra ela cai no coração, ela purifica a consciência, a nossa consciência, e nos faz ter um novo comportamento, uma nova vida. Para nós concluirmos, o evangelho de hoje, então, é um verdadeiro questionamento para nós cristãos também. Quando são aqueles que, extremamente escrupulosos, se preocupam mais com a exterioridade do que com a vida interior. Nós temos vários hoje fariseus, vários hoje escribas, vários hoje juízes, que mais do que se importar se as pessoas estão se convertendo, se importam com minúcias. Os ritos, eles existem para nos dar uma verdadeira relação com Deus, mas o rito por si mesmo, o rito sem uma relação com a palavra, sem um relacionamento com Deus, ele pode se tornar um verdadeiro escrúpulo. Isso não quer dizer que a gente vai celebrar de qualquer forma e vai viver a religião de qualquer forma, mas nós devemos saber que aquilo que é o fundamento é a relação do homem com Deus. E a religião, o evangelho de Cristo pregado deve ajudar as pessoas a viverem melhor o seu relacionamento com o Senhor. Olhe para você, se você não tem feito comédia com Deus, se você não tem vivido uma maneira de religião que, em vez de conduzir para a verdadeira conversão e a purificação da relação com Deus, te tem conduzido para ser mais juiz e julgador das pessoas. Evitemos essa atitude, porque Deus não quer que nós o honremos apenas com lábios, mas quer que nós o honremos com o nosso coração e com a nossa vida. Um grande abraço. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.